Shalom, queridos, graça e paz. Aqui é o Bispo John Kennedy e hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus. Hoje estaremos meditando na carta de Tiago, capítulo 1. Eu creio que Deus irá falar tremendamente ao seu coração. Fique conosco até o final, nós vamos estar meditando versículo por versículo para que você possa ter um entendimento maior da palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, o verso 1 a seguir diz assim a palavra de Deus. Tiago 1 diz: Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Quando a Bíblia fala aqui, eu, Tiago, está falando de Tiago. E quem era Tiago, bispo? Tiago era o meio-irmão de Jesus, que também era filho de Maria, que nasceu de Maria. E agora Tiago vai se identificar como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso indica o quê? A sua humildade, a sua submissão à autoridade divina. Então ele dirige essa carta a todas as tribos, a todos os povos, a todos os cristãos espalhados pelas nações, que seja ele judeu, gentil, a todos aqueles que professavam e professam fé em Cristo. Vamos ver o que diz o verso 2. O verso 2 diz assim: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passares por todo tipo de aflições. Aqui em Tiago 2, ele está dizendo, Tiago está encorajando os irmãos a terem alegria, a continuarem alegres quando passarem por provações, por tribulações. E ele está apontando isso como um propósito divino. Olha, ficam felizes quando vocês passarem por diversas provações, porque isso de fato está mostrando que vocês são cristãos. Porque assim como perseguiram Jesus, assim também vai perseguir nós que somos cristãos. Não fique pensando você que por ser um cristão, você não vai passar por problema, você não vai passar por dificuldade, não. Assim como Cristo passou por provações, nós também como cristão seremos provados nesse mundo. Verso 3 diz assim a palavra do Senhor em Tiago 1, capítulo 1, verso 3. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Aqui no verso 3, Tiago está explicando que quando nós somos provados e a nossa fé vence essas provações, ele está dizendo que em nós é desenvolvido a perseverança, a firmeza espiritual. O que muitas pessoas não têm, firmeza espiritual. Pessoas que não perseveram, pessoas que desistem fácil. Por quê? Porque quando vêm as provações, em vez delas ficarem alegres, porque a fé delas está sendo provada, elas começam a murmurar, começam a reclamar. E Tiago está dizendo que quando a nossa fé vence essas provações, isso vai produzir em nós a perseverança e a firmeza espiritual. Verso 4, ele vai dizer o seguinte: que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Aqui no versículo 4, Tiago vai destacar que a perseverança, por causa das provações e através da fé a gente venceu, e isso produziu a perseverança em nós. Ele vai dizer que essa perseverança ela vai nos levar até o fim, para que a gente se torne crentes, cristãos maduros, completos. E ele diz que não nos falte nada. Nessa jornada da fé, nós não teremos falta de coisa alguma. O versículo 5, Tiago vai dizer o seguinte: Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Aqui no versículo 5 de Tiago 1, Tiago incentiva todos os cristãos a buscarem sabedoria de Deus em oração. Ele diz, olha, se você tem falta de sabedoria, ore pedindo a Deus. Por quê? Porque Deus vai dar. Se você não tem sabedoria, peça sabedoria a Deus e Ele vai te dar sabedoria generosamente. Todos aqueles que pedem sabedoria a Deus, que reconhecem que não têm sabedoria e precisam de sabedoria vinda de Deus, Deus vai conceder a essas pessoas a sabedoria. Então, se você não tem sabedoria, peça a Deus sabedoria que Ele vai te dar. Ore a Deus pedindo sabedoria e Ele vai te conceder sabedoria. O verso 6, Tiago vai dizer o seguinte: Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Aqui no verso 6, Tiago vai enfatizar a importância de pedir a sabedoria com fé. Peça com fé sem duvidar.
E ele compara a dúvida como uma onda do mar. Eu não sei se você já viu a onda do mar, ela é inconstante, ela é agitada ali pelo vento. O vento traz ela, depois o vento leva ela. Então, isso mostra o que? A falta de firmeza, a falta de confiança. Tem gente que até pede, mas não pede confiando, crendo. E Tiago orienta os irmãos a não deixarem a dúvida prevalecer no coração deles. Que quando for pedir algo a Deus, peça com fé, sem duvidar. Porque a dúvida é como uma onda que leva e ao mesmo tempo que leva, ela traz de volta. Então, em nada a pessoa vai conseguir se ela tiver dúvida. O verso 7, Tiago vai dizer assim, que assim, quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Aqui no versículo 7, Tiago está advertendo os irmãos, serve para mim e para a gente. Ele está dizendo que as pessoas que oram cheios de dúvidas, que oram duvidando do Senhor, essas pessoas não recebem nada. Então, quem é indeciso na sua fé, quem não está firmado, comprometido com Deus, pessoas indecisas, pessoas que duvidam, essas pessoas não recebem nada. Não pensa que vai receber alguma coisa de Deus, porque não recebe. O verso 8 diz assim, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. É o que Tiago está dizendo sobre a dúvida, sobre as incertezas. Então, o indeciso é alguém inconstante em todos os aspectos da vida. Tiago está dizendo, não tem firmeza, é uma pessoa sem estabilidade espiritual, é uma pessoa que é indecisa em tudo, não só na hora de pedir a Deus, na vida. A pessoa, eu não sei, eu tenho dúvida. Então, na vida, a vida da gente já revela, reflete se a gente é indeciso, se a gente duvida. Então, a própria vida já vai mostrar que a pessoa é muitas vezes incrédula, que a dúvida torna a pessoa incrédula. O verso 9 ele vai dizer, o irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. Aqui no versículo 9, Tiago ele vai abordar sobre uma questão de posição social, pobreza. Ele vai dizer que o irmão que é pobre deve se gloriar e se alegrar no Senhor. Ele diz que o irmão que é pobre não deve confiar nas suas riquezas, na posição que ele tem, porque a nossa riqueza não vem de bens materiais, a nossa riqueza vem da nossa fé em Cristo. E sabemos que Deus ele tem o poder de melhorar a nossa vida. Então, o irmão que é pobre, ele deve ficar contente. Quando? Quando Deus faz com que a sua vida melhore. Então, se Deus melhorou a sua vida, meu irmão, fica contente, fica alegre. Amém? Verso 10, ele diz assim, e quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida, pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Então, Tiago está dizendo que o pobre, Deus muitas vezes vai melhorar a vida dessa pessoa, então fique contente. E o rico, muitas vezes Deus vai fazer você passar por uma situação difícil, muitas vezes Deus vai permitir que sua vida piore. E muitas vezes isso é uma provação, porque tem pessoas que estão confiando na riqueza, e muitas vezes Deus vai lhe testar para saber se a sua confiança, se a sua fé está no seu dinheiro ou nele, se a sua alegria está no dinheiro ou nele. Então Tiago está dizendo aqui, olha, esse dinheiro é como a erva do campo, essa riqueza é como a erva do campo, a erva que murcha e rapidamente desaparece. Então, Tiago está dizendo aqui que essas riquezas, esses bens materiais que a gente tem, é transitório, é passageiro. Então, meu irmão, não se preocupe não, se você está passando uma situação difícil, você é uma pessoa que tem muito dinheiro, de uma hora para outra as coisas desandou, se alegre em Deus, porque Deus sabe de todas as coisas e o mais importante é a sua fé no Senhor. Não no dinheiro, a sua alegria tem que vir de Deus. Fique contente, porque Deus está contigo. O verso 11, Tiago vai dizer o seguinte, quando o sol brilha forte e o calor queima a planta, aí a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus próprios negócios. Aqui no versículo 11, Tiago ele vai mostrar que a situação da questão da riqueza. E ele faz uma comparação com o sol escaldante, que quando vem aquele sol, que não tem chuva, aquela seca, faz com que a erva do campo, a flor do campo se seque. Então ele está dizendo que a erva vai murchar sob o calor do sol. E ele está dizendo assim, a riqueza desse mundo, ela vai perecer. Então isso é transitório, a vida da gente é frágil, a gente passa tão rápido, as coisas desse mundo são ilusórias, são passageiras. Então não se preocupe não, achando que
aqui é tudo, não. Aqui não é tudo. Aqui é algo passageiro. A riqueza eterna que ninguém destrói, que ninguém acaba, é o que Deus tem para nós. Então, não fique preocupado porque acabou, porque isso não, isso faz parte da vida. Faz parte da vida. Entendeu? O mais importante é você estar confiando no Senhor. Verso 12, Tiago diz assim: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que amam. Aqui no verso 12, Tiago vai encerrar essa sessão de exortação e ele vai considerar felizes, bem-aventuradas aquelas pessoas que passaram por dificuldades, por problemas, por provações, mas que se mantiveram ali fiel. Fiel a quem? A Deus. Fiel à palavra de Deus. E Tiago diz que eles vão alcançar a coroa da vida eterna. Para quem? Para aqueles que amam a Deus. Então, essas provações que você está passando, essas situações que você está passando, tem recompensa, meu irmão. Toda situação, toda provação tem recompensa de Deus na sua vida. Então, confie que o Senhor tem preparado coisas grandes para você. Verso 13, Tiago vai dizer o seguinte: quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Então aqui Tiago, no verso 13, ele vai advertir a todos nós para não atribuir a tentação a Deus, porque talvez até a questão que Tiago vinha falando, da questão de ser provado, e muitas vezes a pessoa atribui, é porque Deus quer o meu mal, é porque Deus quer que eu sofra. Não, Tiago está dizendo que ninguém pode atribuir a Deus o mal. Por quê? Porque Deus ele não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta Deus pelo mal. Deus ele pode permitir, e isso faz parte da vida, a permissão. Mas dizer que foi Deus que te tentou, colocar a culpa em Deus, não coloque a culpa em Deus pelas suas tentações, pelos seus pecados, pelos seus fracassos, porque Deus não tem prazer na sua derrota, no seu fracasso. Deus não tem prazer no mal na vida de ninguém. Então não coloque a culpa em Deus, não diga que o mal vem de Deus e não diga que Deus é mal, não atribua a tentação ou o mal a Deus. Verso 14, Tiago vai dizer o seguinte: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então olha aqui como é que acontece a tentação. Tiago vai dizer que a verdadeira fonte de tentação é o quê? É os desejos pecaminosos que há dentro de cada um de nós. Então, dentro de nós, que é o que Jesus disse, que o pecado ele vem do coração, os desejos de morte, de adultério, de prostituição, de tudo, todo mal vem do coração. Então, Tiago está dizendo que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, está dentro de nós esse desejo por conta da queda do homem, do pecado. Então, dentro de nós há esse desejo pecaminoso. Então, nós somos tentados por esses próprios desejos que tentam nos atrair para que a gente venha cair em pecado. Aí o verso 15, Tiago vai dizer o seguinte: então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Aqui no verso 15, Tiago vai descrever o processo pelo qual o pecado desenvolve. Então começa com o quê? Com o desejo dentro da pessoa. A pessoa teve o desejo, igual Eva. A Bíblia diz que olhou pelo fruto e ela desejou. Começa assim, pelo desejo, meu irmão. Desejo do pecado, da tentação. Aí Tiago vai dizer que a pessoa cede à tentação e dá à luz o pecado. E o pecado, quando ele é consumado, ele resulta em quê? Em morte. Morte espiritual. Então esses versículos aqui, o verso 15, vai mostrar a seriedade do pecado. Então começa com desejo, aí a pessoa depois ela cede à tentação, depois dá à luz o pecado, e o pecado, quando ele é consumado, ele gera morte espiritual. Vamos para o verso 16. Não se engane, meus queridos irmãos. Então aqui no verso 16, Tiago, né? Nós viemos aí de uma série de explicação das cartas de Paulo, e agora nós estamos entrando em Tiago, que é meio-irmão de Jesus e discípulo. Então Tiago vai dizer, não vos enganes, meus amados irmãos. Então Tiago adverte aqui a todos nós a não nos enganarmos, a não nos iludirmos com a natureza do pecado, com as tentações. Por quê? Porque é uma ilusão. Você achar que você vai cometer pecado e vai ficar tudo bem. Não se engane, não. Isso aí leva à destruição. Vamos para o verso 17. Verso 17, Tiago vai dizer o seguinte: tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu,
vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Aqui no versículo 17, Tiago está enfatizando que todas as coisas boas que recebemos vêm de Deus. Ele está mostrando aqui que Deus é o Pai das luzes, está mostrando a natureza, né, de Deus, a fonte de luz espiritual, a fonte de luz verdadeira. E Tiago vai ressaltar que Deus é imutável. Não há variação em sua natureza. Deus não muda. Deus hoje é um, amanhã é outro, não. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Então, nós precisamos entender que as bênçãos desse mundo é transitória, as bênçãos desse mundo são passageiras. Agora, as bênçãos de Deus, o que Deus nos dá é eterno. E Deus não pode mudar, ele é imutável, ele é um Deus bom e um Deus maravilhoso. É o que o Tiago está dizendo, tudo de bom vem de Deus. Verso 18. Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Aqui no versículo 18, Tiago vai explicar que pela vontade de Deus, nós fomos regenerados, né, ou gerados, fomos nascidos, nós nascemos por meio do Evangelho, que nos trouxe aí para ter uma vida com Deus mediante Cristo, e ele compara os cristãos, os crentes, como a primícia, sugerindo que nós somos as primeiras evidências do novo reino de Deus, um povo separado por ele para a sua glória. Então nós somos a primícias, os primeiros desse novo reino de Deus que ele está estabelecendo e estabeleceu por meio de Cristo. Verso 19 vai dizer o seguinte: lembre disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Isso é muito forte o que Tiago está dizendo aqui no verso 19. Tiago ele vai oferecer para nós aqui um conselho prático. Ele diz, olha, esteja pronto para ouvir. Então, esteja aberto para receber instruções, correção, seja ensinável. Tem gente que não ouve, é cabeça dura, que o pessoal chama, né? Então, assim, esteja aberto para ouvir o que as pessoas dizem quando falam de correção, de ensinamento, de acordo com a palavra de Deus. Tiago diz, olha, esteja aberto para ouvir, ouça, dê ouvido às correções, às instruções, isso é importante. Agora ele está dizendo também, seja lento para falar. Tem gente, né, que já está no automático, ela já está pronta para revidar, para atacar. Então, o Tiago está dizendo, olha, tenha cautela aí nas suas palavras, sabe? Seja mais devagar para falar, pense mais antes de falar, porque muitas vezes, quando a gente é lento para falar, a gente não vai, né, causar problemas, porque a pessoa que fala demais e muitas vezes fala precipitado, ela acaba arrumando muitos problemas, muitas confusões. Então, ser lento para falar, e Tiago está nos incentivando a ter um controle das nossas emoções, a ter calma diante das circunstâncias. Então, esteja pronto para ouvir e seja lento, seja tardio em falar. Verso 20, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Então, aqui no verso 20, Tiago está dizendo que a raiva, então você pensa que a raiva vai produzir uma justiça, que Deus vai gostar disso aí? Não. A raiva não produz o que Deus aprova. Por quê? Porque a raiva só produz briga, contenda, mágoa, sabe? A raiva só produz as precipitações pecaminosas. Então a raiva só vai te levar à condenação. A raiva só vai te levar a contendas. Então sai fora, meu irmão. Seja calmo, tenha calma aí, se acalme aí. Para de ficar nervoso, para dessa raiva, dessa ira, tira isso do seu coração, porque isso não produz nada que agrada a Deus, só produz coisa que desagrada a Deus. Verso 21, portanto, deixe todo costume imoral e toda má conduta, aceite com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Aqui no versículo 21, Tiago vai incentivar todos nós cristãos a deixar toda impureza, toda maldade e buscar a santidade, a pureza de coração. E ele encoraja a gente a receber a mansidão da palavra de Deus, que é plantada no nosso coração, reconhecendo que Deus tem poder para nos transformar e para nos salvar. Deus é o único que pode nos salvar, nos transformar e nos fazer novas pessoas. Verso 22. Não se engane, não seja apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponha
em prática. Aqui no verso 22, Tiago fala algo muito importante, é uma exortação para todos nós a praticar a palavra de Deus e não apenas ouvir ela passivamente. Tem gente que até ouve a palavra de Deus, mas não pratica. Então o Tiago está dizendo, olha, não se engane, você está se enganando, você fica só ouvindo a palavra, mas não põe essa palavra em prática, não seja iludido não. Ponha essa palavra em prática. O verso 23, ele vai dizer o seguinte, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Aqui no versículo 23, Tiago vai mostrar uma ilustração da pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica. Ele está dizendo é como uma pessoa que olha no espelho. A pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica é alguém que olha no espelho, mas depois esquece da sua aparência. Você já viu? Você vai lá no espelho, se olha, aí você sai. Daqui a pouco, passado o dia, você tem que ir lá se olhar de novo para ver como é que tá, porque esqueceu como é que tá a aparência. Assim é aquele que não pratica a palavra de Deus. No verso 24, Tiago vai enfatizar isso aí. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. É o que Tiago disse. Aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é uma pessoa que dá uma boa olhada, olha no espelho, mas daqui a pouco vai embora e esquece. Meu Deus, será como é que eu estava? Esqueceu até da aparência. A pessoa esqueceu até como é que ela é. Verso 25, ele vai dizer o seguinte. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Aqui no versículo 25, Tiago vai mostrar aqui o contraste da pessoa que ouve a palavra, que é como uma pessoa que olha no espelho e esquece, mas com a pessoa que agora que obedece a palavra. Ele vai dizer que a pessoa que obedece a palavra e coloca em prática, tudo que essa pessoa fizer será abençoado. Tudo que essa pessoa fizer vai dar certo. Por quê? Porque ela está colocando essa palavra em prática. Ela não vai esquecer. Porque quando você pratica, você não vai esquecer o que a palavra de Deus está dizendo. Você não vai esquecer de quem você é, de como você é. Por quê? Porque você está colocando a palavra de Deus em prática. Verso 26, Tiago vai dizer assim. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada e está enganando a si mesmo. Meu Deus, isso é forte demais. Olha o que Tiago está dizendo. Tiago está advertindo aqui contra a falsa religião. Ele está dizendo que se a pessoa é religiosa, mas não controla a língua, essa pessoa está enganando a si mesmo. Você já viu que tem gente que, não, eu sou uma pessoa que ora, mas não controla a língua, fala mal de todo mundo. Sabe aquela pessoa linguaruda? Você está enganando você mesmo, meu irmão. Se eu não controlar a minha língua e dizer que sou uma pessoa de Deus, um homem de Deus, mas eu falo mal das pessoas, eu não controlo a minha língua, eu falo o que não devo, eu estou enganando a mim mesmo. Então, o verdadeiro cristão, o verdadeiro religioso é aquele que tem um controle da sua língua, que sabe o que fala as coisas certas, que não fica falando mal das outras pessoas. Igual Davi disse, né? Senhor, põe um guarda na minha língua. Controla essa língua aí, meu irmão. Vamos controlar essa língua aí, viu? Em nome de Jesus. Porque se você não controla a sua língua, você é um falso religioso. Quando Tiago diz, você é uma pessoa que não tem nada de Deus aí. Você está enganando a você mesmo. Para finalizar, Tiago vai dizer o seguinte no verso 27. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Tiago aqui está finalizando aqui no verso 27, dizendo que o que ele considera como uma religião verdadeira e pura diante de Deus. Ele enfatiza aqui a importância de cuidar dos necessitados. Aí ele vem falando especialmente, né, os órfãos, as viúvas. E ele está dizendo também da pessoa se manter separada da corrupção desse mundo. Está mostrando aí a necessidade de ter amor, um amor prático, de colocar isso em ação pelas pessoas, pelos necessitados e ter uma vida de santidade, ter uma vida moral diante ali da sociedade, diante de Deus, ser uma pessoa pura, uma pessoa que realmente teme o Senhor. Então nós vamos ficando por aqui, Tiago, capítulo 1. Eu espero que Deus tenha falado do seu coração através dessa palavra, que você possa meditar, que você possa compartilhar essa palavra com mais alguém. Em breve nós vamos estar postando aqui o capítulo 2, né? Vou estar compartilhando com você o capítulo 2 de Tiago, até finalizar aqui a carta de Tiago toda, essa instrução de Tiago toda, nós vamos estar meditando, que é muito forte, capítulo 1 hoje mesmo, sensacional, maravilhoso.
abrir o nosso entendimento. Compartilha com mais alguém para que a outra pessoa seja abençoada através dessa mensagem. No meu canal aí no YouTube, Bispo John Kennedy, tem aí muitas outras ministrações. Me segue lá, me se inscreve no nosso canal, nas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook. Bispo John Kennedy, tá aí. Que Deus abençoe a tua vida. Eu declaro paz e prosperidade. Sucesso, 1 milhão de bênçãos.